Beviur midat anekiut. Vamos ser, Bezerra Hashem, um pouquinho didáticos, porque às vezes, eu estava pensando ontem à noite, né? Às vezes de tantos detalhes, a gente esquece um pouco a construção, a ordem geral. Em hebraico se diz Merov etzim loroim etayar. Tem tanta árvore que não se vê floresta. Então, vamos, onde a gente está? A gente está para começar uma nova ideia, é bom entender como a gente chegou até aqui. A gente estudou no Mesilat Yesharim 4 pontos até agora. Ponto número 1 é a Akdama, a introdução. A introdução é simplesmente o que mostra a obrigação de estudar Mesilat Yesharim. Por que a pessoa precisa e necessita estudar o Mussar, estudar Irat Hashem, estudar a forma de como ele vai se conectar com Hashem, e não é cada um de acordo com o que ele sente. E o principal ponto na Akdama era o fato de que, que a forma de se ligar com Hashem é uma ciência. Tem uma fórmula de como se faz isso. Depois a gente passou, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quase uma segunda introdução, que é Chovata Adam Be'olamo, é o Perek Aleph, que antes de mais nada a pessoa precisa saber, conhecer a realidade, conhecer a foto, a real, a Tmuná Amitit, a visão real da vida. E a visão real da vida é que existe uma relação de meio e objetivo entre o Olam Hazé e o Olam Abá. Ou seja, existem ideais que são ideais divinos, ideais elevados, que para eles e por eles nós vivemos, e todo o resto, tudo que a gente vive nesse mundo, são coisas muito boas, mas elas têm que ser colocadas na sua devida função, na sua devida proporção, que é servir de meio para atingir os objetivos divinos. A partir de então, a gente começou as midot. As midot é, na verdade, a forma de como a gente chega, como a gente atinge Irat Hashem. A gente falou no começo que o Sefer Mesilat Yesharim, se a gente for dividir ele está dividido a gente pode dividir ele em três etapas três etapas maiores, três grandes setores, por assim falar. O primeiro setor é o setor do tzadik, ou seja, tzadik é mishosé tzedek. Lembra-se, irmão? Quem faz o tzedek, quem faz a justiça, ou seja, ele faz o que ele tem que fazer. Em português bem claro, desculpa a expressão um pouco forte, mas não faz nada mais do que a sua obrigação. Esse é o tzadik. Quer dizer, quando você fala eu não sou tzadik, é um grande problema. Porque você tem que ser tzadik. Isso é uma exigência. Depois do tzadik, temos o Hassid. Hassid é a pessoa que ela faz a mais da sua obrigação. Ele já entra na categoria do Chesed. Ele faz coisas que não estão englobadas no mínimo, ele já está um nível a mais. E sobre ele existe o Kadosh. Kadosh já é um nível mais alto. Mas a gente, por enquanto, está trabalhando no Tzadik. A gente está agora chegando na última Midah do Tzadik. Eu já vou avisando que a gente está começando aqui o Perek Yud, o 10º Perek do Mesilat Yesharim. Mas o 11º Perek do Mesilat Yesharim é o Perek mais comprido do livro. Tem umas 30 páginas. Então, se alguém acha que vai terminar o Tzadik tão rápido, eu não quero deixar ninguém na expectativa. E como funcionam as midot? A gente falou, a gente tem duas midot que a gente já estudou. A midata zeirut, que é a cautela. Na verdade, a cautela é um péssimo nome, porque zeirut é muito mais uma responsabilidade, um parar para pensar do que uma cautela. Zeirut, a gente falou que a definição de zeirut é uma pessoa que ela não vive na onda. Ela não vive, não deixa rolar. Ela para e pensa e toma essas decisões. O Mesilat Yesharim falou que nem da mesma forma que um animal, mas da mesma forma que o animal, antes ele sabe o que é bom para ele e o que é mal para ele, ele faz o que é bom para ele e deixa de fazer o que é mal para ele. O ser humano não pode ser menos do que isso. O ser humano não pode entender que algo é ruim a ele, parar para pensar, lei de Bonen, que alguma coisa aqui não faz bem para ele,
E Bechol Zot fala, não estou nem aí, em hebraico se diz, ani zorem. Eu vou fluir com a vida, deixa a vida me levar. A pessoa que vive dessa forma, ele nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque ele nem sabe, ele não dá importância, não é insignificante as suas ações. Essa é a primeira midá da Zehirut. Depois da midá da Zehirut, temos a midá da Zrizut, que é a última midá que a gente estudou. A Zrizut, de novo, ela é traduzida literalmente como agilidade, mas ela é muito mais uma empolgação do que uma agilidade. Empolgação porque a Zrizut, ela tem, na verdade, duas ações, duas consequências, duas expressões, talvez. Uma é que a pessoa, ela vence a preguiça, ela vence todos isso já é diferente da Zeirut, que a Zeirut é algo natural, que a pessoa seja cuidadoso e pare para pensar antes de fazer as coisas. A Zrizut já é algo não tão natural ao ser humano. O ser humano, naturalmente, ele é preguiçoso, ele é pesado. Ele vai atrás do peso da matéria, ele gosta do conforto, ele gosta de não ter que trabalhar muito duro. E a pessoa ela tem que sobrepor essa natureza, e a consequência disso vai ser que ele consegue criar através disso o que tanto a gente procura na vida, que é a empolgação. Mamash kacha. A empolgação em Avodat Hashem. A pessoa ela está lá, ela tá colocada, ela tá focada, ela tem força. É igual a gente deu o exemplo de alguém que faz exercício. No começo é difícil, no começo ele precisa se forçar, depois ele acaba viciando. Leavdil, assim também com a Avodat Hashem. A pessoa ela começa e o fato dele ter essa, mais do que a conduta, ter a postura de ser uma pessoa que vive sempre alerta. A gente falou bastante também sobre o fato de que uma das coisas mais importantes da Zeirut é entender que uma nova visão de vida, né? A gente se a pessoa tem que mudar o foco, mudar as suas expectativas de vida. Se até agora a nossa expectativa de vida era quanto mais arranjar o descanso e o prazer e o relaxamento e o bem-estar, a gente muda, a gente fala esse relaxamento, o descanso e o bem-estar, eles não são a forma, o objetivo da vida. O objetivo da vida é muito pelo contrário, é o trabalho, é a pessoa viver alerta, a pessoa viver sempre e o que for necessário do bem-estar, do descanso, do prazer, do conforto, para que ele atinja isso, é necessário. Mas não pode trocar, inverter a ordem das coisas, porque quando a pessoa inverte a ordem, então ele procura o descanso e ele vai ficar simplesmente frustrado. Aliás, frustradíssimo, porque a pessoa está sempre procurando algo que ele simplesmente não existe. Não existe no Lamazé todo essa posição de que alguém que vive com todo relaxado e sempre com bem-estar e tem tudo o que ele precisa e não tem nenhum problema para resolver e não tem nenhum trabalho para fazer, essa pessoa ela não existe no Olamazé, porque se ela existisse, ela não estaria no Olamazé. O mundo, se esse mundo é o mundo do trabalho e a pessoa já não tem mais o que fazer, então não tem para que estar aqui. Essas foram as duas primeiras midot, e agora a gente começa a Midat Hanekiut. Como a gente vai ver, Bezrat Hashem, Nekiut, a tradução, de novo, tradução literal, é a limpeza. Ser uma pessoa, talvez a tradução mais próxima que a gente pode chegar é que tem o coração limpo. Uma pessoa que ela não está... como se fala isso? Alguém me ajuda, por favor, com a tradução. Mas que o coração dele é um coração correto e não um coração que que ele entorta, ele engana ele, que ele influencia nas suas decisões. Qual o nome para isso em português? Tem um nome para isso. Vai, Simão, você consegue. A pessoa que tem o coração que é uma pessoa que ela não tem... Sabe quando um juiz, ele às vezes não pode julgar... Quer desculpa? Não tem rabo preso lá. O juiz, quando às vezes ele não pode julgar um caso porque ele tem algum interesse.
ele não consegue ser objetivo. Ele é subjetivo. Não consegue ser isento. Ser isento, isso. Então, o ser humano também, muitas vezes, ele não consegue ser isento. Tem muitas e muitas coisas na nossa vida que, apesar de nós querermos julgar, se a gente não tomar cuidado e não ficar alerta, a gente vai julgar elas de uma forma incorreta. Isso a gente vai ver em Midat HaNekiut, que isso, na verdade, é a terceira fase. Por que então, vamos ler um pouquinho, depois a gente fala por que a Nekiut ela tem que vir depois da Zrizut e depois da Zeirut e depois da Zrizut. Só para fazer um gancho com a última coisa que a gente viu, que ontem eu estava escutando o shiur do Rav Rotman, muitas vezes eu escuto o shiur dele sobre Mesilat Yesharim, a gravação, antes para preparar o shiur. Muitas das ideias que eu trago aqui são ideias que eu escutei no shiur dele. Então, ele fez essa conexão, e é muito importante. No final da Midah das Zrizut, a gente falou bastante sobre o medo, sobre um pânico demasiado, algo que às vezes a pessoa tem cuidados e tem receios, que são receios que travam a pessoa na vida. E aí o Mesilat Yesharim falou para a gente um yesod muito grande, que é importante a gente saber. É importante a gente saber para a gente poder julgar as coisas de forma correta. Fala o Mesilat Yesharim, saiba, meu filho, que muito dos seus medos, dos seus receios, são consequência da sua preguiça. A pessoa, por essa natureza de não querer sair do lugar, de não querer sair da zona de conforto, acaba criando na cabeça todo tipo de especulações, medos, receios, cada vez mais longe, cada vez mais distantes. E esses receios, esses medos, essas especulações fazem com que a pessoa não saia do lugar. Mas o Mesilat Yesharim fala, toda vez que você tem um receio, que você tem um medo, a pessoa tem que, e Baruch Hashem, a Kadosh Baruch Hu deu para a gente um coração correto. Quando a pessoa ela para e pensa e analisa o que ele sente de verdade, ele tem a capacidade de saber avaliar, será que o que ele está sentindo é algo verdadeiro? Ou será que o que ele está sentindo é algo torto? Então, fala, Mesilat Yesharim, quando você tem algum receio, que você acha que esse receio está um pouco fora do lugar, olha, checa com você mesmo, será que isso não vem de uma vontade de não sair da zona de conforto, de uma vontade de não não sair da sua posição atual, que eu estou muito bem, obrigado. E isso é um yesod muito grande. Isso já é algo que toca com o interior da pessoa. E com isso a gente pode entrar na Midat HaNekiut. Vamos começar a ler. Bezerra Hashem, a gente explica um pouco mais. Perek Yud, Beveur Midat HaNekiut. Sim? Antes de mais nada, vamos explicar o que é a Nekiut. Depois de explicar o que é a Nekiut, a gente vai explicar do que a Nekiut é composta, quais são as partes, quais são os fatores que compõem a Nekiut. Depois a gente vai entender como a pessoa adquire a Nekiut. E depois, por último, quais são os obstáculos que levam a pessoa eventualmente a perder essa Nekiut. E todas essas fases são importantíssimas na didática do Mesilat Yesharim. Então vamos lá. Beviur Midat HaNekiut. Midat HaNekiut hi. O que é Midat HaNekiut? Midat HaNekiut é Heyot Ha'adam Naki Legamrei. Mikol Midat Ha'a Umikol Chet. Ser a pessoa completamente ou totalmente limpa de qualquer midá, qualquer midá, vamos traduzir por enquanto assim, ruim, e de qualquer pecado. É um pouco forte essa frase, né? Uma pessoa que ela é completamente limpa de qualquer midá, de qualquer reto, ele não tem nada, zero. A gente vai ver que isso é muito mais uma posição interior, uma posição da alma da pessoa, da mente da pessoa, e consequentemente também das ações, mas antes de mais nada é algo interior. Lodai mimashachet bom mefursam galui. Não somente dos pecados onde são muito famosos, todo mundo conhece, e são revelados, a pessoa já prestou atenção. Ela gam ken mimashalev niftebo lehorot eted badavar.
mas também de assuntos, de casos, de situações, onde o coração ele se seduz a permitir. Mas se a pessoa ela realmente avaliar essa situação com uma forma correta e sincera, ele vai perceber que essa permissão que ele se autodeu, que ele se deu, não é realmente algo que ele daria a outra pessoa, vamos dizer assim. Se alguém viesse perguntar para ele essa situação, ele não falaria que isso talvez é permitido. Ela mepnei, eiota leva dain nagua ksat minatava, mas já que o coração ele ainda tem um pouco do desejo, ele ainda está preso um pouco no desejo, que lotahar mimenu mikol vachol, já que ele ainda não se limpou totalmente, alken timshecheu leakelo. Por isso o coração ele entorta a pessoa, ele puxa a pessoa, ele leva a pessoa a facilitar, a se permitir, e às vezes aqui o Messinat Shalem fala sobre permitir, mas existe essa situação também a se proibir. Já que a pessoa ela tem o coração dele ainda não é um coração limpo, não é um coração objetivo, não é uma pessoa que a única vontade que ele tem no coração é só fazer Retzon Hashem. Então, o coração dele entorta as decisões dele. Está falando, Bernardo? Sim. Não, estou vendo. Tá, ok. A pessoa que ela conseguiu se limpar completamente desse nega, dessa mancha, dessa doença, ele conseguiu limpar a sua alma de qualquer impressão ruim que o desejo deixa na alma, a sua visão ela vai ser extremamente clara e a sua percepção, o seu julgamento vai ser um julgamento puro. Aqui ele já passou para a gente vai ver bastante nessa Midah de Nekiut sobre dois aspectos que a pessoa ela está muito. Aqui não fala de não ter tavota, ele fala de não deixar as tavota influenciarem. Exatamente, de ser uma pessoa onde a tavá não é quem toma as decisões por você. A gente vai falar bastante sobre isso, mas aqui eu só queria apontar que ele mudou de tavá para chemda. Tavá é o desejo. Vai precisar de uma fórmula mágica para isso. Calma, tem uma fórmula mágica, mas a gente vai explicar por que a Nekiut vem depois da Zeirut e das Rizut. Isso é muito importante saber. Mas velot até a chemda leshum davar, chemda é muito mais próximo de ganância. Existe o desejo que é um desejo físico, existe a chemda, essa é a ta'avá, e a chemda é o que eu quero, quando eu quero, por exemplo, a chemda tem muito a ver com gezel. Você vai ver no Perek Yudalev, quando a gente for falar no Perek 11, a gente vai falar bastante sobre dois pontos em específico. Arayot, o desejo sexual, e gezel, a ganância monetária. O fato da pessoa, quando chega em dinheiro, muito difícil da pessoa ser sem se policiar, o coração dele leva ele para o lado errado. Isso é a chemda. Ela colma sheuchet, afilo ye. Peraí, deixa eu só terminar o parágrafo. Velot até a chemda leshum davar, essa ganância, esse desejo não vai entortar o seu julgamento. Ela colma sheuchet, afilo shekal shebekalei hataim, mesmo o pecado mais leve dos pecados, akireu sheurav et alchikenu, ele vai entender que esse pecado é ruim e ele vai se afastar dele. O Halashon Hazeh Amru Chachamim, Ashlemim Hametarim et Maasehem Tahara Rabá Shelo Yeh Behem Shud Nidnu Davara. E assim, nossos sábios chamaram aquelas pessoas que são tão plenos, são tão completos que eles conseguiram purificar as suas ações a ponto de que elas não têm nenhuma tortidão ao ruim. Nekiei Hadat Berushalayim, são pessoas que elas são Nekiei Hadat. Quem prestou atenção, pessoas que elas têm a consciência limpa. Quem prestou atenção nesse parágrafo viu que a Nekiut, ela é, antes de mais nada, ou principalmente, por assim falar, uma postura, ou um sentimento.
algo que toca no coração, na mente da pessoa, muito mais do que a ação. O Messat Sharim vai falar, Bezrat Hashem, que vai ser semana que vem, mas um ponto muito claro, a gente, na Midah da Zeirut, quando a gente falou sobre a cautela, a gente já falou bastante sobre a pessoa se policiar e a pessoa avaliar sempre a situação. Será que o que ele está fazendo é correto ou será que o que ele está fazendo é errado? Porém, a Zeirut, ela não... A pessoa que trabalha, quando a gente fala sobre a construção do Mesilat Yesharim na nossa vida, a pessoa que ela tem a Zeirut, na verdade, a pessoa, ele consegue sobrepor o sechel, a consciência dele sobre suas vontades. Ou seja, ele ainda não é uma pessoa que o coração dela está limpo, mas ele sabe que essa postura, essa conduta, essa ação, ela é errada. E pelo fato de eu saber que essa ação ela é errada, e eu saber entender o significado de fazer uma ação errada, eu me policio e eu falo, olha, não, eu não vou me deixar levar por esse sentimento, eu não vou me deixar levar por essa vontade e eu vou fazer o que é certo e vou deixar de fazer o que é errado. Essa é a Zeirut. A Nekiut já é um passo a mais. A Nekiut é uma pessoa que ela sabe avaliar o coração dela e limpar o coração dela a ponto de que mesmo os menores detalhes, na verdade, a Zeirut, ela é voltada principalmente ao básico da vida. As ações que é muito claro que a pessoa sabe que elas são erradas, que não tem lá muita discussão, não tem lá muito onde, sabe, muitas vezes a gente sabe que a gente tem uma conduta errada, tem uma postura errada, tem um costume errado, só que a gente não para mudar isso, a gente não para evitar isso. Essa é a função da Zeirut. A Zeirut, a cautela, ela vem e fala, olha, chegou a hora de você tomar uma decisão na vida, entender a consequência das suas ações e automaticamente ter outra postura, mudar, parar, deixar de fazer as coisas erradas. Só que a Zeirut, ela vem simplesmente no que é muito claro, no que está muito óbvio, o que está muito exposto na sua frente. Coisas que não estão expostas, que não estão claras, que a pessoa precisa procurar dentro do coração, que se ele não procurar, ele não vai achar, que ele precisa agora começar a cutucar lá dentro e ver, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado? O que mais engloba? Será que meu coração é um coração limpo? Isso, a pessoa não consegue chegar na primeira fase da Zeirut. Isso, primeiro a pessoa precisa se afastar do mal. Depois que a pessoa se afasta do mal, ele precisa ser zariz, ele precisa ser uma pessoa que criou a proatividade da forma correta. É uma pessoa que é uma pessoa empolgada, uma pessoa que é uma pessoa que toma ação, uma pessoa que nem tudo que a gente aprendeu nas Zrizut, na agilidade. Até porque esse trabalho de procurar dentro do coração, de checar dentro do coração, de fazer Bdikat Hametz, que nem se fala, né? De ir lá dentro e saber onde meu coração está indo para o lado torto e não está indo para o lado reto, é uma ação proativa. Não é simplesmente uma negação dos maus. É sim uma decisão, é algo que a pessoa tem que fazer de forma ativa. Não é simplesmente se afastar do mal, que nem toda a Zeirut. E enquanto ele não desenvolver a Zrizut, enquanto ele não desenvolver essa postura de trabalho, essa postura de esforço, essa postura de empolgação, de Avodat Hashem, dificilmente ele vai conseguir realmente se colocar e dificilmente, eu digo, ele não vai conseguir, que nem o Bernardo falou, precisa de uma fórmula mágica. A fórmula mágica é a gente passar primeiro a Zeirut, depois a Zrizut, e aí você consegue chegar em Nekiut. Realmente, a pessoa no começo do caminho que tentar agora entrar e se colocar em situações e começar a procurar, muitas pessoas, quando começam a Mesilat Yesharim, elas começam a cutucar dentro... Não tem como Desculpa, não escutei. Fala de novo. Eu tô dizendo que a pessoa não tem como chegar na Nekiut, a pessoa não tem como chegar na Nekiut sem a Zrizut antes. Nahon. E não tem como chegar na Zrizut sem a Zeirut antes. Isso também é um ponto muito importante. Por que a gente não consegue desenvolver a Zrizut? Isso, aliás, a gente não falou sobre isso, mas é importantíssimo saber disso. Por que a pessoa não consegue... Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que para mim ele é um pouco dolorido, mas é malatzot.
Por que a gente consegue rezar só em Rosh Hashanah e Yom Kippur? Durante o ano todo, eu falo de mim. Durante o ano todo, a Tfilah Shem Erachem. Eu já falei aqui algumas vezes. Tem um passuco que fala Elevarechev, Elevasusim, Vanachnu Beshem Hashem Elokeinu Naskir. Os goim para viajar, eles precisam do rechev, da carruagem, do cavalo. A gente fala o nome de Hashem, a gente já começa a viajar. Não precisa de cavalo. Já conta, já resolve todos os nossos problemas, fecha todos os negócios. Já tá. Quando o cara chega em Yosef Shalom, ele não entende por que ele não sente a areia da praia do Havaí. Por que é assim? Em Rosh Hashanah e Yom Kippur a gente sim consegue se esforçar e se concentrar e ter a tefilá. A resposta para isso é que em Rosh Hashanah e Yom Kippur todo o ambiente da nossa vida é um ambiente mais puro. A pessoa, ela conseguiu se desligar dos pecados, ela conseguiu se desligar dos desejos, e aí ele tem mais empolgação, ele tem mais vontade, ele tem mais determinação em fazer a Avodat Hashem. Enquanto as nossas forças elas forem dedicadas ao material, ao Homer, à Chemda e à Tavá, enquanto nós estivermos focados, e o principal na nossa vida, nós estamos viciados, que nem a gente falou, em todo o nosso lado material, dificilmente uma pessoa vai ter a força de ter empolgação e de tomar uma decisão e ser proativo e fazer as zrizut. Por isso a zeirut, a cautela, ela tem que vir antes. Antes de mais nada, a pessoa tem que recolocar o controle na vida. Voltar a fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. Na cabeça, antes, e não precisa, que nem a gente está vendo agora, não estamos falando agora de fuçar. Não estamos falando agora de procurar algo lá dentro do coração que a gente não sabe se está lá ou se não está lá. Estamos falando do óbvio, do básico, do que é muito claro a você que o que você se conduz de forma errada e agora você tem que mudar e começar a se conduzir de forma certa. Depois, quando a pessoa conseguir limpar, abrir esse espaço, ele tem lugar, ele tem espaço no coração para desenvolver a empolgação, para desenvolver a zrizut, para desenvolver essa força. Depois que a pessoa já desenvolveu a zrizut, aí ele consegue chegar em nekiut. Aí ele tem a capacidade de tomar uma ação proativa e abrir o jogo, botar as cartas na mesa e começar a simplesmente analisar o seu coração e falar, será que as minhas decisões estão sendo decisões limpas? Será que elas estão sendo decisões puras, decisões corretas? Ou os fatores que estão influenciando nas minhas decisões, nas minhas ações, na minha conduta, são fatores ocultos? São desejos e vontades ocultas que eu estou me deixando levar e eu não estou analisando elas. Por isso que o Mesat Sharim, ele é tão didático e ele é tão importante que tem uma mesilá. Por um lado, às vezes as pessoas começam a zeirut e travam lá. 30 anos a pessoa não sai da zeirut. Por quê? Porque a zeirut falou para a gente que eu preciso procurar e ser uma pessoa que tem controle sobre a vida e deixa de fazer as coisas erradas. E a pessoa vai fuçando, e fuçando, e fuçando, e cutucando, e cutucando, e cutucando, e procurando pulga para se coçar, como se diz. Ele já, Bezrat Hashem, ele já impôs o sech, ele já impôs o pensamento antes das ações dele, antes do que ele sabe que é errado, e agora ele começa, não, mas eu não posso ir para as zrizut, porque eu sei que meu coração ainda não é, eu sei que minhas decisões ainda não são decisões puras. E ele nunca vai evoluir. Fala, mas filhote, você não vai chegar lá. Se você não evoluir agora você precisa, até agora você está impedindo, você está bloqueando o mal. Para você tomar uma ação proativa, para você tomar uma decisão positiva de limpar completamente o coração, primeiro você precisa passar pelas zrizut. Você precisa desenvolver essa característica de ser uma pessoa proativa, de ser uma pessoa trabalhadora, de ser uma pessoa que toma uma postura e faz o que é certo. Claro? Muito bom. A ordem está perfeita. Então, Bezrat Hashem, com isso a gente começou Midat HaNekiut. A gente explicou hoje o que é Nekiut, vamos só resumir. A gente explicou que a Nekiut, antes de mais nada, é ter o coração limpo, o coração puro, cristalino, sem que ele seja influenciado pelo desejo, pela ganância, pelo kavod e por todo outro tipo de midot. E a gente falou que essa Nekiut realmente, quando a gente fala do coração, ela só vai vir depois que a pessoa conseguiu passar pelos shlavim da zeirut, da cautela, de se limpar do mal, da zrizut, de ser uma pessoa empolgada, de ser uma pessoa que ela tem essa disposição, essa alerta, essa força de mudar as coisas na vida dele,
de tomar, de fazer coisas boas, só então ele chega na Nekiut, e aí ele consegue, Behemet, limpar o coração, e está certo de que tudo o que ele faz, na verdade, é feito de forma pura e verdadeira, e não por outro desejo. Aliás, isso é muito bom, é muito importante esse Perek, porque entender essa ordem, com isso a gente termina, entender essa ordem é super vital. Às vezes, quanta frustração a pessoa não tem de saber que, às vezes a pessoa sabe, ele mamãe sabe que suas decisões estão sendo entortadas, estão sendo direcionadas por fatores que não necessariamente são os fatores, por assim dizer, mais corretos do mundo. E a pessoa fica muito frustrada porque ele não consegue controlar isso, ele não consegue controlar esses fatores, ele não consegue limpar o coração, ele já não sabe quando ele está falando, quando a decisão dele é uma decisão verdadeira e quando a decisão dele não é uma decisão verdadeira. Fala, Mesnat Sharim, se você passar os Shlavim, se você passar as fases das Drizut, das Zeirut e das Drizut, quando você chegar na Nikiut, você vai saber trabalhar. Isso dá muita força e isso mostra como não adianta querer fazer a Avodat Hashem, sabe, virar tzadik do dia para a noite. O sistema ele é bem mais complexo do que a gente poderia pensar e a gente tem que respeitar essa complexidade e construir ela da forma correta. Fala, Bernardo. É um talir. É um processo, é um talir. Chazak Baruch. Próxima vez eu vou estar ao vivo. Shavuot Tov.